Salve, salve galera, Marcelo aqui do canal NHelp, sejam todos muito bem-vindos. Passando rapidinho aqui para gravar um vídeo para vocês, para falar um pouquinho sobre a Mobox, sobre como está o meu posicionamento atualmente na plataforma. Sim, eu continuo, né, jogando aqui na plataforma da Mobox. Inclusive, é um ponto muito importante para mim, desde o início, quando eu comecei com o canal, eu sempre deixei muito claro isso, que apesar de ter entrado na Mobox por questão do hype do momento lá dos games NFTs e por assistir alguns YouTubers que eu gostava e que estavam dentro da plataforma, mas eu também sempre gostei de games, e esse também foi um grande motivador e continua sendo. Eu gosto dos games da Mobox, dos games antigos, da primeira fase ali da Mobox, né? Não jogo todos, alguns eu parei, outros eles descontinuaram, mas no momento eu continuo ainda jogando o Token Master e o Block Brawler e tenho conseguido inclusive bons ranqueamentos em ambos os games e eu quero compartilhar um pouquinho desses resultados com vocês. Mas eu também queria deixar alguns comentários com vocês. Eu sei que o último vídeo que eu fiz eu fui até bem duro na questão da Mobox e a minha posição continua a mesma. Eu acho que eles falharam em muitas coisas, apesar de olhar e saber que outras plataformas de games também estão com resultados baixos nesse momento em questão de valorização de moeda. A gente sabe que o mercado cripto é um mercado bem desafiador, mas eu ainda tenho uma certa percepção que a Mobox poderia estar um pouco melhor se ela não tivesse saído tão fora do caminho que ela trilhou no início ali, né? Então, o reposicionamento da Mobox em várias questões, eu acho que foram ruins, foram prejudiciais e acabaram fazendo com que a moeda chegasse também aos valores que ela está atualmente. Mas isso não é o assunto desse vídeo, isso aí a gente pode conversar mais para frente em outros vídeos, é só vocês deixarem um comentário aqui se vocês acharem interessante. Mas para mim também, o último vídeo que eu gravei, acho que já é o suficiente. Ali eu deixei muito claro a minha posição a respeito. Mas ao longo dos últimos meses, eu venho refazendo as minhas estratégias. Eu sempre trabalhei de uma forma muito estratégica dentro da Mobox. E à medida que as coisas vão ficando mais complexas, eu vou tentando simplificar e vou realocando a minha estratégia para que eu continue alcançando ganhos dentro da plataforma. Mas acima de tudo, que eu continue também me divertindo ali com os games. E é o que tem acontecido. Inclusive, eu jogo o Token Master e o Block Brawler justamente porque são games que não tomam muito meu tempo, que eu consigo fazer as minhas ações ali de forma isolada de manhã, às vezes na hora do almoço, rapidinho e à noite. Então eu continuo me divertindo dentro da plataforma e continuo ganhando ali os meus NFTs, tá? Até vou trazer um spoiler aqui. Eu finalmente consegui deixar o meu setup de gravação aqui do jeito que eu queria, de uma maneira que fique fácil e prática para eu gravar os meus vídeos, sem ter que ficar toda hora mexendo em coisas, ajustando câmera e coisas do tipo. Então, muito provavelmente a partir de agora eu realmente vou trazer mais conteúdos aqui para o canal e eu vou expandir bem essa questão dos conteúdos e eu vou inclusive começar uma série aqui dentro do canal onde eu vou falar sobre pool de liquidez, que é um assunto que eu tenho conquistado muita experiência ao longo desse ano. Desde o início do ano eu venho investindo nesse tipo de situação e os resultados têm sido muito positivos para mim e eu humildemente vou trazer aqui um pouco do meu conhecimento, porque no início eu apanhei bastante até, não é uma coisa fácil, mas eu fui aprendendo, fui chegando a algumas estratégias e atualmente eu estou conseguindo extrair bons resultados ali e eu quero compartilhar um pouquinho disso com vocês. Inclusive, eu quero montar um desafio aqui, provavelmente eu vou pegar os recursos que eu ganhar na Mobox daqui para frente, eu vou alocar em uma pool de liquidez. Vou fazer uma estratégia aí, mas isso também não vou ficar estendendo agora. Vou trazer depois um vídeo só falando sobre isso com vocês. Mas já estou deixando aqui um pouquinho do gostinho da situação. E também, se for interessante para vocês saberem um pouquinho mais, ou se vocês tiverem interesse em saber sobre pool de liquidez, deixem aqui nos comentários para eu saber também. E isso me ajuda na hora que eu for pensar nos níveis de conteúdo que eu pretendo trazer. Inclusive, eu vou trazer vários níveis de conteúdo agora para o canal. Vou fazer realmente o nome do canal, que é NHelp, né? É um help para N situações, mas efetivamente como um nerd, né? Nerd Help. O N é só uma abreviação. Eu pretendo trazer vários níveis de conteúdo aqui para vocês também, na área de tecnologia, na área financeira, na área de comunicação e assim por diante. E aí, espero que vocês gostem e continuem me acompanhando aqui para que a gente mantenha nossas trocas de ideias, que sempre foi algo muito legal aqui no canal e que para mim seria muito bacana se isso se preservasse. Bom, então bora lá, eu vou acessar aqui a plataforma da Mobox para que a gente possa então visualizar como está a minha posição nos games.
Bom, pessoal, então já estou aqui dentro da plataforma da Mobox. Eu vou fazer uma atualização na tela, porque eu já queria fazer um comentário com vocês. Eu confesso que eu não estou mais tão assíduo na plataforma, e aí eu vi esse The Box Coming Soon aqui. Faz um tempinho já que está aparecendo essa imagem, e eu não sei especificamente o que isso significa, né? Se alguém souber, se alguém tiver alguma informação privilegiada, deixa aqui nos comentários, porque além de matar minha curiosidade, possivelmente vai matar a curiosidade de muitas outras pessoas, talvez, tá? Mas fiquei bem curioso aí com essa maleta que está aparecendo ali na introdução, inclusive uma imagem bem bonita, muito bem construída, né? Me faz até lembrar um pouco da Mobox no início ali, não o que ela se tornou nos últimos tempos. Mas, enfim, bora lá. Como eu disse, eu venho jogando então dois games ainda, né? Eu continuo jogando aqui o Token Master, vou entrar nele para que a gente dê uma olhada aqui, né, nos meus resultados. E depois eu vou fazer o mesmo com o Block Brawler. Na verdade, eu já vou até colocar para carregar o Block Brawler também, que aí a gente ganha tempo aqui, né? O vídeo não fica tão longo. Vou deixar ele de lado aqui um pouquinho e bora lá. Então eu vou entrar aqui no Token Master. Bom, o Token Master, eu desde praticamente do início, eu venho ranqueando nele. A única coisa é que, com o passar do tempo, eu fui melhorando as minhas habilidades, né, as minhas estratégias, e fui, obviamente, melhorando meu posicionamento no ranking, né? Então, atualmente, eu tenho conseguido ranquear bem, eu acho que relativamente bem, dentro aqui do game, né? Então, se eu vou aqui, por exemplo, em Plunder Rank aqui, ó, nessa season eu estou em 118, mas eu não joguei ainda hoje praticamente, estou com várias plunders para fazer aqui ainda, mas eu quero mostrar na verdade da última season da semana passada, ó. Na semana passada eu fiquei aqui em 30º aqui, né? Ganhei 15.15 Mobox e 2.250 Max, tá? Interessante que tem menos jogadores, eu já tinha comentado isso num dos meus últimos vídeos, né? Mas ainda assim está bem desafiador. Eu, para falar a verdade, eu preferia quando tinha mais jogadores do que agora com menos. Digo assim, disputando o topo ali, né? Antes eu achava que era bem mais disputado, agora não tanto. Eu percebo isso porque no último dia de season eu percebo que está um pouco mais cadenciado ali, mas ainda assim continua desafiador. Então eu fiquei em 30º aqui. Eu até consegui resultados melhores do que esse, mas normalmente eu fico aqui na faixa entre 30 e 50, tá? No ranking. E venho acumulando aqui então alguns ganhos, né? E como eu disse para vocês, atualmente eu venho realocando esses ganhos e agora eu vou entrar com essa situação então da pool. Mas, então essa é a minha posição aqui dentro do Token Master e agora vamos dar uma olhada aqui no Block Brawler. O Block Brawler eu também melhorei bastante a questão do meu ranqueamento. Mudei várias estratégias também dentro do Block Brawler. Então, se eu entrar, por exemplo, aqui na parte de ranking agora, ó, em Battle eu estou em 7º nesse momento. Então, tem oscilado aqui, às vezes fico em 6º, em 5º, eu cheguei a ficar em 3º aqui, tá? Mas existem players muito grandes, que são bem maiores que eu ainda. Então, assim, eu já fico bem feliz de estar entre o top 10 aqui. Mas nesse momento aqui eu estou em 7º. E na parte da Dungeon eu estou em 10º. Então, se eu conseguir manter essas posições, vai dar para pegar aí em torno de uns 5.000 max nesses fechamentos, dessas duas seasons aí, né? Além das M-Box, né? Eu acredito que dê para pegar pelo menos umas 60 moedas aqui no Block Brawler. Além também dos max que eu pego fazendo ali a dungeon, né? Mas é isso. Então eu continuo jogando os games, sim. Continuo na ativa aqui na Mobox. Porque, como eu sempre digo, eu gosto de jogar os games. E esses games da Mobox, eu acho que assim, a Mobox falhou porque ela poderia, ao longo desse tempo, ter melhorado esses games ou criado níveis de jogabilidade, ter criado outros níveis de ranqueamento, estímulos. Eu até falei no meu último vídeo, quando eu fiz a crítica, eu olho, por exemplo, aqui no Block Brawler e olho lá no Token Master, tem coisas aqui do Block Brawler que daria para levar a ideia lá para o Token Master e ajudaria na questão da jogabilidade e até mesmo na pool ali de premiação.
Então, vou dar um exemplo clássico aqui, tá? A gente está lá no Token Master e a gente fica tentando mudar as skills. Para você comprar uma skill é muito caro. Não vale a pena. Qualquer pessoa que tem uma mínima experiência aqui no game, a menos, exceto aqueles que estão lá no topo, que eles sim compram. Não sei se compram atualmente, mas no início compravam, né? Quando a premiação era muito alta ali, eu sei que eles compravam. Eu acho que a plataforma acaba sendo um pouco burra, com todo respeito, mas o que acontece? Quem está no topo é uma minoria. Existe uma gama muito grande para baixo ali, que se de repente fosse mais flexível o valor, ganharia muito mais no volume do que na concentração. E eu estou dizendo isso porque se a gente parar para olhar o que é o universo digital nos últimos anos, pelo menos na última década, é a mesma coisa a pessoa que desenvolvia um aplicativo, colocava lá uma Play Store da vida e cobrava um valor, sei lá, $200. E aí alguém teve a ideia genial de fazer algo parecido com o que aquele cara dos $200 fez, mas colocou a $10. E aí o cara que colocou a $10 ganhou muito mais dinheiro do que o cara que colocou a 200, porque é óbvio, a barreira de entrada fica muito baixa, entende? Então assim, não consigo entender, cara. Eles vivem da plataforma, vivem do jogo. Não é possível que em algum momento eles não fizeram esse tipo de conta. E isso faria com que geraria mais volume de premiação e poderia diluir mais, inclusive. Porque para quem está jogando, se está ficando mais lá para o meio, muitas vezes comprar recursos não vale a pena, porque a pessoa acaba saindo no prejuízo. Então, assim, acho que faltou inteligência estratégica por parte deles em N coisas, mas inclusive nisso também. E eu sei que alguns dos games não são da plataforma, mas se os jogadores estivessem ativos e movimentando, seria fácil implementar isso com os parceiros deles, trazer mudanças. Assim como houve no Token Master, quando tiraram a roleta, mas eu sei que foi muito mais por questão de força. Por questão de processo, questões legais em alguns países, do que propriamente porque a plataforma queria trazer uma jogabilidade diferente, ou um estímulo diferente. Então é isso. Mas pessoal, então essa é a minha posição dentro da Mobox atualmente. Como eu disse, eu mudei minhas estratégias, eu não estou mais olhando para o farm deixou de ser interessante para mim, então eu realoquei recursos. Até quero aproveitar esse vídeo também. Eu lembro que eu tive alguns comentários em vídeos meus perguntando sobre os valores que eu tinha aqui em stake na plataforma. Eu fiz a retirada, deu tudo certo, tá? Assim que deu o tempo lá para eu poder retirar, eu fiz o saque normalmente. A plataforma nesse ponto é muito idônea, não tenho o que falar, pelo menos até hoje, para mim. E assim, gosto sempre de fazer uma ressalva. Eu sei que muita gente ficou irritado com a Mobox por vários motivos, eu também fiquei. Mas assim, a gente tem que sempre levar em consideração que entrar numa plataforma como a Mobox é saber que você está entrando numa zona de risco. Mexer com criptoativo por si só já é, né, uma operação de risco. Então a gente tem que ter consciência disso também e assumir o nosso papel aí dentro daquilo que a gente resolveu fazer, né? Mas ainda assim eu também concordo com muitos comentários que eu recebi nos meus últimos vídeos de que a plataforma pisou na bola em algumas coisas. Eu hoje mesmo acabei de fazer agora há pouco uma crítica aí na questão da jogabilidade, premiação, mas é desse jeito, né? Enfim, é assim que as coisas funcionam e é por isso que a gente tem que ter sempre a habilidade de realocar recurso, de reestruturar as nossas estratégias para que a gente de alguma forma continue ganhando. Ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa aquele like que ajuda demais. Compartilhem com os amigos aí de vocês que gostam também de Mobox ou que continuam jogando. Comentem se vocês continuam jogando e como é que estão as coisas para vocês. Gratidão eterna pela audiência de vocês e espero vocês num próximo vídeo. Fui!